A palavra do Senhor Jesus Cristo, no livro de 2 Coríntios, capítulo 6, versículo 16, está escrito: E que acordo tem o templo de Deus com os ídolos? Porque vós sois o templo do Deus vivo. Como Deus disse: Eu habitarei nele e andarei entre eles. Eu serei o seu Deus e eles serão o meu povo. Cada um que crê, que acredita no Senhor Jesus Cristo, que tem o Senhor Jesus Cristo como seu único suficiente Salvador, que renega a sua carne, renega o seu eu, a sua vontade, para viver na total dependência do Senhor Jesus Cristo, este é a igreja do Senhor. Este é o tempo na qual o Senhor promete habitar. É esta pessoa que o Senhor diz que é a sua igreja, é a sua morada. É essa pessoa que o Senhor diz que habitará no meio dele e andará com ele, sendo o seu Deus e ele sendo o filho escolhido do Senhor Jesus Cristo. Não são as paredes erguidas por homens, não são as visões na qual a maioria das igrejas protestantes, para não dizer todas, receberam de um anjo, de algum espírito ou algo similar. E podemos dizer até mesmo com relação à igreja católica, na qual nasceu de uma visão, de um sonho tido pelo imperador Constantino, de que através da cruz ele obteria vitória sobre seus inimigos. Até mesmo porque o Senhor Jesus Cristo, ele é um pacificador. Ele não veio para dominar esse mundo, governar politicamente esse mundo. Ele veio transformar esse mundo através do seu amor, através da sua vida, através do seu querer, da sua própria vontade. E uma prova na qual podemos dar sobre o poder, sobre a majestade, a magnitude do Senhor Jesus Cristo, é o fato de que na cruz que era destinada a nós, foi escrito a acusação cometida pelo Senhor Jesus Cristo. E aquela acusação foi escrita em grego, latim e foi escrito em aramaico. Por que foi escrito na linguagem aramaica? Para que os religiosos, na qual negaram o Senhor Jesus Cristo, pudessem entender que o Senhor Jesus Cristo estava acima da religião. Porque foi escrito em grego? Porque naquela época a filosofia, a cultura grega, os intelectuais, todos falavam em gregos. Então era preciso porque eles entendessem que o Senhor Jesus Cristo estava acima da filosofia, acima do estudo, acima da ciência. E por que foi escrito em latim? Porque a língua oficial, a língua política,
era romana, era latim. Então foi necessário ser escrito em latim para que os políticos entendessem que o Senhor Jesus Cristo está acima da política, está acima das ordenanças, dos mandamentos, da caneta que escreve a lei, que determina que o povo siga, que determina que o povo obedeça. Por isso foi escrito também em latim, para que todos os políticos, não somente Pilatos, pudessem entender que o Senhor Jesus Cristo é o Rei dos Reis, está acima desse plano terrestre. Ele governa do alto dos céus todo o universo. E muitos hoje que se diz cristão, que se diz católico, que se diz evangélico, precisa entender, precisa compreender qual é o seu papel e qual é o papel do Senhor Jesus Cristo na sua vida. Muitos têm dado ouvido aos ensinamentos religiosos, outros a filosofia, a ciência, os ensinamentos humanos. Já outros preferem ouvir o sistema político, ao invés de basear a sua vida na Bíblia Sagrada, ao invés de basear a sua vida nos ensinamentos do Senhor Jesus Cristo. Mesmo ele se dizendo um cristão, mesmo ele se dizendo evangélico, se dizendo católico ou ortodoxo, eles encontram essa dificuldade, porque segue os ensinamentos de um homem, porque segue os ensinamentos de alguém que diz ter tido uma visão, de ter tido um sonho, uma revelação, quando a única revelação que deveríamos ter como seguidores do Senhor Jesus Cristo, como cristão, é a própria palavra do Senhor Jesus Cristo, é o Evangelho de Cristo Jesus, é a Bíblia Sagrada. São 27 livros que deveríamos saber de cor e salteado, que deveríamos colocar os seus ensinamentos em práticas em nossa vida. Contudo, estamos nos perdendo ao conceito religioso, estamos nos perdendo para o conceito político, estamos nos perdendo pela filosofia, pela sabedoria humana e abandonado a sabedoria divina, que é a Bíblia Sagrada. E aqui o Senhor deixa bem claro que, de acordo com Ele mesmo, o seu templo não será local de ídolos. E qual tem sido ídolos que tem tido nas nossas vidas? Ah, mas eu sou evangélico, sou protestante, eu não tenho ídolos na minha casa. Será que não tem mesmo? Qual foi o ídolo que Abraão tinha na sua vida? Ele tinha alguma imagem esculpida na sua casa? Entretanto, o Senhor lhe pediu aquilo que era mais sagrado, aquilo que mais tinha valor e importância para Abraão, que foi o seu filho Isaque. Talvez você não tenha imagens esculpidas por mãos humanas na sua casa, mas o seu coração está repleto de idolatria. Idolatria pela sua casa luxuosa, pelo seu carro, pelo seu emprego. Idolatria pela sua família.
Lembrais o que o Senhor nos disse, que aquele que não largar tudo para lhe servir, para lhe seguir, não alcançará a salvação. Então não podemos de maneira alguma, não podemos de modo algum colocar qualquer coisa acima do Senhor Jesus Cristo. Tem gente que coloca o cargo que ele tem num templo criado por mãos humanas, ostenta aquilo como se aquilo tivesse algum tipo de valor. Que importa se você é padre, se você é pastor, não importa se você é diácono, se você é bispo, tanto faz. Isso não passa de nomenclaturas que o homem colocou para dar posição, mas que não tem nenhum relacionamento para com o Senhor Jesus Cristo. Não podemos de maneira alguma, de modo algum, nos prender na nomenclatura, no cargo recebido dentro desses templos humanos. A nossa vida não pode, a nossa vida não deve ser seguida pelos conceitos, pelas filosofias, pela política, pela religião, mas deve ser guiada, deve ser direcionada pela própria palavra do Senhor Jesus Cristo. Deve ser guiada pelo Espírito Santo que habita em nós. Que cada um possa examinar nesse momento o que tem sido ídolo na sua vida, o que tem tomado um local de destaque na sua vida. Você é o templo de habitação do Senhor Jesus Cristo. Você é a morada de Yahvé. E se você é a morada de Yahvé, se você é templo de habitação do Senhor Jesus Cristo, o seu coração, a sua mente, ela é templo, ela é o altar onde o Senhor Jesus Cristo deve estar, onde o Senhor Jesus Cristo deve ficar. Mas se a sua mente tem sido ocupada por maus pensamentos, se a sua mente tem sido ocupada pelas coisas deste mundo, pelo materialismo, pela posição social e política, se a sua mente tem sido ocupada pelo cargo que você exerce na empresa, é sinal de que você ainda não se tornou morada do Senhor Jesus Cristo, não se tornou habitação do Espírito Santo do Senhor Jesus Cristo. E você precisará mudar a sua forma, você precisará mudar a sua mente, o seu conceito, a sua forma de agir, de pensar, para que assim você possa voltar ao centro da vontade do Senhor Jesus Cristo. Quando aceitamos o Senhor Jesus Cristo como nosso único suficiente Salvador, não foi para termos riqueza, não foi para termos uma saúde impecável, não foi para que os nossos problemas fossem solucionados. Mas quando aceitamos o Senhor Jesus Cristo como nosso único suficiente Salvador, é para termos a plena certeza, a plena convicção de que a nossa alma não passará pela morte, que a nossa alma,
alcançará a virtude, alcançará a oportunidade de ser salvo em Cristo Jesus. E dessa forma, dessa maneira, é que devemos nos comportar. Se queremos que o Senhor Jesus Cristo seja o nosso Deus, se desejamos que Ele faça morada, habitação em nós, que Ele ande junto conosco, precisamos primeiro fazer da nossa vida o local de morada, de habitação do Senhor Jesus Cristo. Aquele que não entender que a sua vida, ela é a igreja, ela é o templo na qual o Senhor Jesus Cristo habita. E se o Senhor Jesus Cristo habita, automaticamente procuramos fazer a sua vontade, procuramos fazer o seu querer, procuramos ser obedientes, não mais seguindo a nossa doutrina, não mais seguindo o nosso querer, não mais seguindo a nossa vontade. Se queremos que o Senhor Jesus Cristo seja o nosso Senhor, seja o nosso Salvador, precisamos primeiro abrir as nossas mentes para que o Evangelho do Senhor Jesus Cristo possa penetrar nas nossas mentes e aqui na nossa mente fazer morada, a fim de que não mais tenhamos a nossa mente voltada para o mundo, voltada para as coisas humanas, mas voltada somente de modo exclusivo ao próprio Senhor Jesus Cristo. A nossa vida, o nosso coração deve ser o altar, o local de habitação do Senhor Jesus Cristo. E não as paredes erguidas, e não os templos levantados por mãos humanas. Pois nenhuma dessas igrejas, quer seja a católica, quer seja uma das igrejas protestantes, nenhuma delas foram fundadas, nenhuma delas foram erguidas pelo Senhor Jesus Cristo. O Senhor Jesus Cristo fez de cada um de nós a sua igreja, o local da sua habitação, para que assim Ele pudesse habitar 24 horas por dia no meio de nós, 24 horas por dia em nós. E como sabemos que o Senhor Jesus Cristo habita em nós? Como sabemos que o Senhor Jesus Cristo está em nós? Basta analisarmos as nossas atitudes, a nossa posição, o nosso modo de agir. Coloca isso na sua mente, coloca isso em prática na sua vida. Tudo que você for falar, tudo que você for fazer, até mesmo os pensamentos, sempre faça uma pergunta a si mesmo: é assim que o Senhor Jesus Cristo agiria? É assim que o Senhor Jesus Cristo se comportaria? É assim que o Senhor Jesus Cristo falaria? É assim que o Senhor Jesus Cristo agiria? Sempre faça perguntas colocando como se o Senhor Jesus Cristo tivesse que falar, tivesse que agir, tomar uma atitude, uma decisão.
Faça isso e com certeza você terá o direcionamento do Espírito Santo sobre a sua vida e você entenderá, você compreenderá qual é a boa, a suave e agradável vontade do Senhor Jesus Cristo para nossas vidas. A palavra do Senhor Jesus Cristo no livro de Gênesis, capítulo 31, versículo 19, está escrito: E Labão foi tosquear as suas ovelhas, e Raquel havia furtado as imagens que eram de seus pais. Cada um de nós prestará conta diante do Senhor Jesus Cristo pelos nossos atos, pelas nossas atitudes, por tudo aquilo que falamos, da maneira que nos comportamos, da maneira com qual agimos. Não é porque a sua família viveu até a sua geração de um modo errante que você deverá também viver no erro, viver no pecado. Não é porque os seus pais eram crentes em Cristo Jesus, cristão, fiel, obedecedor da palavra, dos ensinamentos do Senhor Jesus Cristo, que eles têm que responder pela sua postura, têm que responder pelas suas atitudes. Você é responsável por tudo que faça. Não é porque os seus pais eram ou são cristãos que você será justificado. Ou vice-versa, não é porque você é cristão e seus pais, seus irmãos não são, que eles serão justificados através de você. Todos nós chegaremos diante do Senhor Jesus Cristo para prestarmos conta de tudo que fazemos. E essa prestação de conta, ela se dá de maneira individual. Eu não posso responder pelos meus pais, eu não posso responder pela minha esposa, pelos meus filhos. Assim como eles também não podem responder por mim. E nesse grande dia, que todos diante do Senhor nos encontraremos em um julgamento justo e fiel. Alguns para receber o galardão do Senhor Jesus Cristo, para receber do Senhor Jesus Cristo um novo nome, um novo corpo, uma nova veste, uma coroa cravejada de rubis, de esmeraldas, diamantes e outros, para ser lançado no lago de fogo, juntamente com o inferno, com o diabo e seus anjos caídos, e todos aqueles que tiveram a chance, a oportunidade de aceitar o Senhor Jesus Cristo como seu único suficiente Salvador. Todavia, entretanto, preferiram abraçar o mundo, abraçar as coisas deste mundo, ao invés de amar a Cristo, ao invés de entregarem a sua vida ao Senhor Jesus Cristo. Pense
Analisa a sua vida. Vê se a sua vida está conforme os ensinamentos do Senhor Jesus Cristo. Como Ele diz, quem crer em mim e for batizado será salvo. E quem crer no Senhor Jesus Cristo, quem crer nele, obedece os seus mandamentos. Quem crer no Senhor Jesus Cristo é fiel à sua palavra. Quem crer no Senhor Jesus Cristo abandona as práticas religiosas para obedecer de modo único e exclusivo o que Ele determina. Raquel furtou as imagens idólatras do seu pai Labão. Todavia, Raquel, diante do Senhor Jesus Cristo, prestará conta. E quais são os ídolos dos nossos pais que temos furtado, que furtamos e carregamos conosco? Lembre-se, a idolatria não está só numa imagem esculpida, no retrato pintado, numa imagem, mas a idolatria pode estar na nossa mente, nas nossas atitudes, no nosso modo de agir. Porque uma coisa é eu sentir apreço por alguém que pregou a palavra, que pregou o evangelho do Senhor Jesus Cristo para a minha pessoa. Outra coisa é eu seguir aquela pessoa como se ela fosse alguém importante, como se ela fosse santa, como se ela fosse capaz de realizar milagres. Quem realiza milagre na nossa vida é o Senhor Jesus Cristo. Por causa da nossa fé, por causa do grau da nossa intimidade, por causa da sua vontade, do seu querer na nossa vida. Lembreis que o apóstolo Paulo, que chegou até mesmo o terceiro céus, por 3 vezes ele orou ao Senhor Jesus Cristo para que lhe tirasse um espinho da carne. Todavia, entretanto, porém, a resposta que ele obteve do Senhor Jesus Cristo foi que a minha graça te basta. E muitos de nós estamos precisando ouvir do Senhor Jesus Cristo exatamente isto, que a graça dele nos é o bastante para que possamos viver. Muitos de nós precisam ouvir o Senhor Jesus Cristo dizer: a minha graça te basta, para não mais ficar objetando a sua vida nas coisas deste mundo, no materialismo. O objeto de vida, o objeto de vivência do cristão não pode ser as coisas materiais, mas sim o que o Senhor Jesus Cristo tem nos ensinado, que é a sua palavra, que é o seu evangelho. Se você for ler
o testamento do Senhor Jesus Cristo, que começa com relatos da sua vida e termina em Apocalipse. Se você for ler o livro de Atos, escrito pelo historiador, o primeiro da história cristã, o médico discípulo Lucas, você entenderá que todos que hoje nós temos como exemplo a ser seguido na Bíblia, abandonaram o que tinham, abandonaram os seus afazeres, abandonaram famílias, empregos, trabalho, abandonaram o seu empreendimento para viver de forma única e exclusiva na dependência total e real do Senhor Jesus Cristo. Hoje, se você for nas principais igrejas, aquelas que pregam a teologia da prosperidade, as neopentecostais, algumas, como a Universal, vai estar fazendo a terapia do amor, e você vai encontrar aí dezenas de pessoas, milhares de pessoas reunidas em busca de um amor. Mas como eu posso ir num templo criado por um homem, esse homem chama Edir Macedo, para curar a minha vida sentimental, buscar um relacionamento, se os seus pastores e bispos são instruídos a fazerem a vasectomia para não terem filhos? Como posso participar de um culto desse, chamado terapia do amor, se eles ensinam que as pessoas que são membros da sua comunidade e é casado deve abandonar o marido, deve abandonar a esposa, largar noivado, namorado, porque o Senhor vai arrumar alguém que seja da sua própria comunidade? Como posso no domingo ir numa igreja na qual a oração universal, a oração ensinada pelo Senhor Jesus Cristo, a do Pai Nosso, é completada com Ave Maria? Como posso ir num culto numa segunda-feira voltada para o empresariado, a fim de que a minha vida financeira possa ser mudada, possa ser transformada? Ora, nós somos templo do Espírito Santo, nós somos habitação do Senhor Jesus Cristo. Na nossa mente, e poeticamente dizendo, no nosso coração, o Senhor Jesus Cristo, Ele tem que habitar. E quando o Senhor Jesus Cristo habita nas nossas mentes, não mais preocupamos, não mais temos anseios, não mais cobiçamos, não mais procuramos nada que possa preencher, quer seja na vida sentimental, quer seja na vida profissional, porque agora o Senhor Jesus Cristo é que nos preenche.
E se Ele nos preenche, somos libertos de toda casca de demônios, somos libertos e purificados de todos os pecados. E novamente perguntamos: qual ídolos que temos pegados dos nossos pais? Aquilo que tem passado hereditariamente dizendo quantas pessoas que abandonam o Senhor Jesus Cristo, que abandonam o Evangelho da salvação por causa de uma frustração, quer seja na sua vida profissional, financeira, sentimental. As pessoas que assim agem, as pessoas que assim se comportam, elas de fato nunca tiveram um encontro. Elas ainda não passaram pelo Peniel, não tiveram um encontro com o Senhor Jesus Cristo. Porque uma vez que temos o encontro com o Senhor Jesus Cristo, não mais importamos com nada disto. Porém, se estamos dando ouvidos a pregadores coach, né? Como Pablo Marçal e tantos outros aí, até adolescente de 16, 17 anos, pregadores de iPhone, que não usa a Bíblia para elucidar, para esclarecer, mas usa as coisas materiais para tentar ensinar, para tentar falar, para tentar trazer o reino dos céus a alguma pessoa, a nossa vida. Não podemos de modo algum, não podemos de maneira alguma dar ênfase. E no caso dessa jovem adolescente, ela não deveria nem estar subindo em palanques, em altares construídos por homens, em nome de Jesus Cristo, para estar querendo ensinar o Evangelho do Senhor Jesus Cristo, tido, porque muitos que iniciaram o seu ministério ainda, crianças, adolescentes, hoje estão afastados, hoje estão abandonados, hoje não mais tem uma vida, tem um relacionamento com o Senhor Jesus Cristo. Como J.A., Priscila Alcântara, Gessé Aguiar, pessoas que um dia louvaram o Senhor Jesus Cristo, que levaram o Evangelho do Senhor Jesus Cristo através da sua voz, através da sua música, e hoje seguiram a carreira, seguiram uma vida distante, afastada daquilo que a palavra do Senhor Jesus Cristo, aquilo que o Evangelho de Cristo Jesus nos ensina, nos determina. Não que estamos julgando a eles, mas estamos deixando bem claro que crianças e adolescentes, antes de seguir uma carreira artística, e por que não como pregador, já que no caso dessa adolescente ela ganha um cachê de 3 a 5 mil para ensinar através das coisas materiais a ter uma vivência, um relacionamento com o Senhor Jesus Cristo.
devemos procurar basear as nossas vidas no Evangelho, na palavra, na Bíblia Sagrada, e não no que um homem diz, e não no que um homem ensina, no que um homem fala. E aqui dizemos até mesmo de nós mesmos, tudo que falamos aqui, convidamos a você que possa analisar, que possa discutir dentro da palavra, dentro do Evangelho, buscar o direcionamento do Espírito Santo, para que você possa entender e compreender o que a palavra do Senhor Jesus Cristo está dizendo, está nos ensinando. A palavra do Senhor Jesus Cristo, no livro de 1 Coríntios, capítulo 8, versículo 4, está escrito: no que diz respeito a comer coisas oferecidas em sacrifício a ídolos, nós sabemos que ídolo nada é no mundo e que não há outro Deus, somente um. Geralmente em outubro, no Dia das Crianças, algumas pessoas do Espiritismo, do Candomblé, da Umbanda, alguns católicos, eles também têm como hábito distribuir balas e doces, pipoca, na qual são consagradas a Cosmo e Damião. Alguns religiosos cristãos mais extremistas, eles não comem, eles não chupam, eles não aceitam, porque aquilo foi consagrado a Cosme e Damião. Mas nós sabemos que o que destrói o homem não o que entra pela sua boca, mas sim o que sai pela sua boca. O Senhor já nos ensinou isto. Mas se você não se sente bem, se você não se sente razoável, aceitável em participar tais coisas, se a sua consciência vai te acusar, se a sua consciência vai te apontar, não faça, não participa, não aceita, porque maior mal a sua mente fará a você mesmo do que aquele objeto, aquela pipoca, aquela bala que você ingerir. Todavia, se você tem a sua vida baseada somente no Senhor Jesus Cristo, baseada somente na Bíblia Sagrada, e que nada neste mundo, que nenhum Deus existe além do Senhor Jesus Cristo, Yahvé, o Deus absoluto, sinta-se à vontade. Se a sua consciência não te julga, se a sua consciência não te aponta como erro, como pecado, participa. E não perca a oportunidade de ensinar para aquelas pessoas que estão entregando aquela bala, aquele pirulito, aquela pipoca de Cosme e Damião,
que o Senhor Jesus Cristo convida que todas as crianças devem se achegar-se a Ele, e que nós, como adultos, não devemos proibir, não devemos negar que as crianças tenham acesso ao Senhor Jesus Cristo, tenha a oportunidade de ler a Bíblia Sagrada, tenha a oportunidade de entoar um cântico de salmos, de provérbios, um hino da harpa. Devemos ensinar assim às nossas crianças que existe somente um Deus, e esse Deus é o Senhor Jesus Cristo, que habita nos céus e dirá. Ele governa nossas vidas, Ele governa o nosso ser, habitando nos nossos corações através do seu Espírito Santo. Mas se você acredita que existe outros deuses que não seja somente o Senhor Jesus Cristo, faz bem em não participar de nada que seja consagrado a ídolos pagãos, para que a sua consciência, para que a sua mente não lhe julgue e não lhe faça pecar contra o Senhor Jesus Cristo. A palavra do Senhor Jesus Cristo no livro de Tiago, capítulo 4, versículo 5, está escrito: pensai-vos que as Escrituras dizem vão? O Espírito que em nós habita tem ciúmes? O Espírito Santo que habita na nossa mente e, poeticamente dizendo, no nosso coração, Ele sente ciúme de nós. Ele não aceita dividir o nosso coração, dividir a nossa mente, o nosso querer, a nossa vontade com nenhum outro ídolo, com nenhuma coisa material, com nada que não seja somente com o Senhor Jesus Cristo. Então, se frequentamos um templo erguido por mãos humanas, com a intenção de melhorar a nossa vida financeira, de conquistar um amor para nossas vidas, de receber a cura, de receber um milagre, precisamos entender, precisamos compreender que ainda talvez não estejamos prontos, não estejamos preparados para encontrarmos com o Senhor Jesus Cristo, porque é preciso, é necessário que as nossas mentes sejam esvaziadas e cheias da palavra, cheia da vontade do Senhor Jesus Cristo. E qual é a vontade do Senhor Jesus Cristo para nossas vidas? Que pregamos o Evangelho, que pregamos as Escrituras Sagradas, até chegar o momento em que os nossos olhos fecharão e num breve momento seremos
ressuscitados pelo Senhor Jesus Cristo. Seremos ressuscitados para habitarmos, para morarmos juntamente com o Senhor Jesus Cristo. Toda vez que buscamos algo para a nossa vida e que fazemos aquilo, nossos objetivos, o nosso maneira de viver, estamos desprezando o Espírito Santo do Senhor Jesus Cristo que habita em nós, e estamos colocando aquilo como ídolos nas nossas vidas. A palavra do Senhor Jesus Cristo no livro de Hebreus, capítulo 3, versículo 6, está escrito: mas Cristo, como filho sobre a sua própria casa, cuja casa somos nós, se conservamos firmes a confiança e o gozo da esperança até o fim. Repetindo: mas Cristo, como filho sobre a sua própria casa, cuja casa somos nós, se conservamos firmes a confiança e o gozo da esperança até o fim. Uma vez que aceitamos o Senhor Jesus Cristo como nosso Senhor, como nosso Salvador, devemos seguir os mandamentos do Senhor Jesus Cristo. Devemos permanecer fortes nos ensinamentos do Senhor Jesus Cristo. Não mais voltando para o mundo, não mais voltando para as coisas que antes desejávamos, que antes cobiçávamos. Mas agora o nosso desejo, a nossa vontade, ela foi sucumbida pelo querer, pela vontade de Cristo Jesus nas nossas vidas, para que assim possamos viver não mais o nosso querer, não mais a nossa vontade, mas o querer e a vontade do Senhor Jesus Cristo. E assim habitarmos de maneira plena e completa de Cristo Jesus em nossas vidas. A palavra do Senhor Jesus Cristo no livro de Levíticos, capítulo 26, versículo 12, está escrito: e eu andarei no meio de vós, e eu serei o vosso Deus, e vós serei o meu povo. O Senhor, uma vez que o aceitamos como nosso Senhor e Salvador, Ele habita nas nossas vidas, a fim de que não mais venhamos nos sentir sozinhos, não mais venhamos nos sentir abandonados, mas antes, agora, com Ele morando no nosso coração, Ele habitando nas nossas mentes, caminhando ao nosso lado, direcionando aquilo que devemos ou não fazer, aquilo que devemos ou não seguir, obedecer. Ele se torna o nosso Senhor, Ele se torna o nosso Deus, a razão, o motivo da nossa existência, para que assim possamos viver
eternamente, segundo o seu querer, segundo a sua vontade. Ele agora haverá de habitar no nosso meio, sendo nosso Deus e nós sendo o povo dele. E novamente queremos dizer: abandonai-vos enquanto é tempo a idolatria, abandonai-vos enquanto é tempo as imagens, a religião, abandonai o materialismo, os desejos da carne e viva somente aquilo que o Senhor Jesus Cristo quer, aquilo que o Senhor Jesus Cristo almeja e deseja para cada um de nós, para nossas vidas, para que assim não mais vivemos conforme o nosso querer, não mais vivemos conforme a nossa vontade, mas agora em santidade, mas agora em total obediência ao Deus único, ao Deus verdadeiro, ao Deus eterno, imortal, que habita, que faz morada dentro de nós. Agora, hoje o Senhor nos chama. Nesse momento o Senhor Jesus Cristo nos convida para sermos fiéis e obedientes à sua palavra, fiéis e obedientes aos seus mandamentos, fiéis e obedientes ao seu querer. Que cada um de nós possa analisar o que tem sido de idolatria nas nossas vidas e que possamos abandonar, que possamos deixar de lado, que possamos deixar para trás, para que de modo único e exclusivo possamos pertencer ao Senhor Jesus Cristo, possamos pertencer, possamos ser a sua morada, o seu habitar natural, até que venhamos a voltar para o pó dessa terra e no tempo oportuno ser ressuscitado pelo Senhor Jesus Cristo, ser ressuscitado pelo seu querer, para a sua vontade, para a sua glória, para poder morarmos, para podermos habitar numa nova Jerusalém, num novo céu, numa nova terra, ao lado daqueles que nos criou, que nos formou e que por misericórdia, compaixão e eterno amor para conosco entregou a sua vida na cruz do Calvário. Diga-se passagem, aquela cruz que era destinada a nós, não esquecemos, Barrabás, que significa filho do Senhor, para que através do seu sacrifício, através do seu sangue, fôssemos ressuscitados, fôssemos restaurados, fôssemos salvos, para habitarmos, para morarmos eternamente
ao lado do Senhor Jesus Cristo. Sejamos nós hoje fiéis e verdadeiros com o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o nosso Deus eterno.